Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui com meu cafezinho pós-almoço. Achei que seria legal gravar um vídeo contando um pouco mais da minha tradução para a primeira peça da Jelinek, o que aconteceu após Nora deixar a casa de bonecas ou os pilares das sociedades, ou pilares das sociedades. A gente tirou os. E não fiz sozinha, é uma tradução coletiva com Ruth Borunovsky, Angélica Neri e Luiz Abdala, que está saindo então agora pela Editora Temporal. Um projeto muito legal, um projeto que a gente ficou bastante tempo trabalhando, então é muito legal finalmente ver essa peça saindo e, enfim, espero que as pessoas gostem. E achei que seria legal conversar um pouco sobre livro. Eu também pesquiso a Jelinek no meu doutorado, então estou muito imersa nesse mundo no momento e achei que podia ser interessante falar um pouco mais. Então tenham em mente, por favor, que esse vídeo é bastante enviesado, né? Eu traduzi o livro, então, por favor, considerem isso. Pra quem não sabe, a Jelinek é uma escritora austríaca, ainda está viva, ainda está produzindo. Teve um livro dela que saiu no ano passado, chama Gabe der Person, conversei um pouquinho já sobre ele aqui no canal com vocês. E ela ganhou o Prêmio Nobel em 2004, né? Prêmio Nobel de Literatura. A gente não tem muita coisa dela traduzida no Brasil ainda, infelizmente. A gente tem 2 romances que saíram depois que ela ganhou o Prêmio Nobel. É A Pianista, que provavelmente é o livro mais famoso dela, né, que deu origem ao filme A Professora de Piano, do Haneke, e Desejo. Os 2 foram publicados pela editora Tordesilhas, e agora, então, saindo essa peça. Então, é muito legal por causa disso também, até porque ele, né, que escreve muitas peças de teatro. A gente compara com o número de romances e de peças, ela tem bem mais peças, então é legal contribuir um pouquinho com a Jelinek também, a recepção da Jelinek no Brasil. E esse vídeo vai ter algumas partes. Eu vou começar falando sobre o Ibsen, na realidade, que é um escritor norueguês. A gente vai falar um pouquinho sobre o New Woman, o que é isso, e daí sim a gente vai para a peça da Jelinek. Depois disso, eu também pedi para vocês me mandarem algumas perguntas sobre o livro e sobre a tradução lá no Instagram. Depois disso, eu e as outras tradutoras e o tradutor vamos responder essas perguntas também. E é isso! Vamos tomar um golinho de café e começar a falar sobre o Ibsen. Bom, essa é a primeira peça da Jelinek, que ela escreveu em 1979, mas mesmo assim a gente já vê uma coisa que ela continuou fazendo até hoje nos seus textos, que é dialogar muito com uma tradição literária e trazer outros textos também para dentro do texto dela. No caso específico dessa peça, o que aconteceu após Nora deixar a casa de bonecas ou pilares das sociedades, até o final do vídeo eu vou conseguir falar esse nome tranquilo. A gente tem 2 peças do Ibsen, que é um escritor norueguês. Principalmente A Casa de Bonecas. A Casa de Bonecas, então, é um livro escrito em 1879, então deu 100 anos de diferença entre as 2 peças. Foi encenada pela primeira vez em Copenhague. E é uma peça que marcou muito um certo pensamento da época. Nessa peça a gente acompanha um casal, a Nora e o Helma, que tem tudo pra ser o casalzinho perfeito, né? O cara tá indo bem na carreira, tá subindo na carreira dentro de um banco, ela é mãe, eles têm crianças, jovem, bonita, enfim, tudo no padrãozinho. Mas houve um momento no começo do casamento deles em que eles precisavam de dinheiro e ela fez um empréstimo. Na época, mulheres não podiam fazer empréstimos sozinhas, mas ela conseguiu uma assinatura fake do pai dela, que também estava doente, então ela deu ali uma forjada nas coisas. E isso foi importantíssimo na época do começo do casamento dos 2. Ela tá pagando esse empréstimo, ela até então não contou para o marido. E ela tá pagando esse empréstimo economizando o dinheiro que ela tem para gerenciar a casa, que ela recebe do marido para essa finalidade, e ele sempre reclama que ela gasta bastante dinheiro. Tramóias vêm, tramóias vão, a gente tem ali um outro personagem, o Krogstad, que se envolve ali também e começa a ameaçar que vai contar para o marido se Nora não fizer o XYZ. Eventualmente ela acaba contando para o marido, e isso... já estamos chegando aqui na parte dos spoilers da peça do Ibsen, caso você não queira ver, talvez eu já vou pular esse trecho do vídeo.
Mas daí a gente chega no momento em que o marido fica bravo com ela por ela ter feito tudo isso, e ela pensa, mas como assim ele tá bravo de eu ter ajudado e ter feito tanto e ter me esforçado tanto pra gente ter uma vida legal e, enfim, tá lidando com isso. Ela fica um pouco incomodada e sai de casa. A peça termina com ela saindo da casa, abandonando o marido e abandonando filhos e indo procurar uma saída na qual ela pudesse ser um indivíduo, uma mulher independente. Ó, Gisele da edição aqui. Só para deixar claro, assim, a Nora sai da situação dela por se tocar que ela não consegue ser um indivíduo pleno dentro daquelas circunstâncias, né? E ela tanto representa as mulheres que já estavam fazendo isso, como se torna um símbolo do momento para as mulheres que estavam fazendo isso, que são principalmente essas mulheres burguesas que se tocam, que fazem parte desse sistema econômico no qual elas não são valorizadas como indivíduos, sim como parte do núcleo e etc. Né? Então acho que esse aqui é um pouco o ponto. Esse fim foi bastante polêmico para a época, tem algumas versões da peça e algumas publicações posteriores em que o Ibsen teve que mudar o final da peça de tão impactante que foi, mas também o final é importante porque começa a demonstrar um pouco essa ideia do New Woman, dessa nova mulher. O Caio e a Paty, do podcast Rede Poderosa, fizeram recentemente um podcast sobre o Ibsen e falaram bastante da Casa de Bonecas. Então, para quem tiver interesse, eu recomendo e vou deixar o link ali embaixo. A outra peça do Ibsen que também marca bastante a peça da Yele, né, que então é Pilares da Sociedade, no singular. E essa também é uma peça do Ibsen sobre especulação imobiliária. Esse tema da especulação imobiliária também vai aparecer na Nora da Yele, né, e é daí que vem também esse título grande, essa mistura, então, dessas duas peças do Ibsen. Eu diria que não é obrigatório ou super necessário ler Ibsen antes de ler o livro da Yele, né? Apesar de eu achar que a gente ganha muito da leitura da obra da Yele, né? Caso a gente já conheça essas duas peças. E agora, mais um gole de café e vamos para a New Woman. Esse conceito, New Woman, na realidade é uma imagética, talvez, ou é um tema, um ideal feminista. Ele surge no final do século XIX e aqui a peça do Ibsen acaba tendo uma imagem bem importante para isso. E no começo do século XX, para designar essa mulher que está procurando uma nova maneira de viver, que se desprenda dos padrões patriarcais, de esposa, de mãe e de pessoa que não recebe um salário, né? De uma pessoa que está conectada dentro de um sistema familiar. A New Woman tem uma representação muito grande em pinturas da época. Se a gente vê mulheres usando calças ou saias menores, né, mais práticas, né? Se a gente vê mulheres andando de bicicleta, se a gente vê essas mulheres sozinhas nos espaços urbanos, tudo isso então está um pouco relacionado a essa imagética da New Woman. São mulheres que cortam os cabelos, que querem ter profissões, que querem estudar, que não têm como ideal de vida necessariamente ter um marido e ter essa vida familiar. Então são mulheres que têm esses ímpetos pessoais. Isso então vai aparecer na pintura, aparece na literatura, existem muitos exemplos de livros com isso. O Ibsen sendo muito marcante porque o Ibsen mostra justamente a transição dessa mulher um pouco mais tradicional, que é a Nora no começo da peça, ela se tocando dos problemas, dos desconfortos pelos quais ela tem que passar, e ela então se tocando que ela precisa sair desse formato, desse sistema. Por isso que talvez a peça do Ibsen seja tão emblemática desse modelo, né, de ser mulher. É um termo que também aparece em peças publicitárias, aparece em fotografias da época, sendo, né, retratado mulheres desse tipo. Então é uma imagem bastante importante para esse período. Um quadro desse período que eu gosto bastante é esse retrato da jornalista Sylvia von Harden, de 1926, pelo pintor Otto Dix. E é muito interessante a gente ver essa mulher com um corte de cabelo diferente, roupas diferentes, cigarro, bebida, sozinha no quadro, em um ambiente que não necessariamente é um ambiente doméstico, né? Eu vi faz pouco tempo uma série da Netflix chamada As Leis de Lydia Poet, uma série italiana, e é dessas séries meio besteirinha, assim, mas é dessa jovem que quer muito ser advogada
e na cidade dela ela estaria sendo a primeira advogada mulher, né? E é muito também trabalhando em cima dessa imagética, claro que é a série, uma série de hoje, né? Mas recupera muito dessa imagética, ela vai andar de bicicleta, ela vai ter mais liberdade, vai ter relacionamentos amorosos sem ter como finalidade necessariamente o casamento. Então, tudo isso também está envolvido dentro dessa personagem. Uma coisa importante de se dizer hoje em dia sobre essa imagem da New Woman é que, com certeza, é um padrão que se cria dentro de uma sociedade branca e rica. Se a gente pensa, né, até esse momento mulheres nunca trabalharam antes, é óbvio que isso é uma mentira. É óbvio que a gente tinha muitas mulheres trabalhando em várias instâncias. A gente está falando de um movimento que tem classe, que tem gênero, que tem localidades específicas, né? Mas ainda assim continua sendo uma imagem importante, não é à toa que a gente tem, né, a série sendo lançada hoje se reaproveitando dessa imagem. Então continua sendo uma imagem bastante disseminada, mas sim, a gente pode fazer muitas críticas a isso como conceito, obviamente. E é um pouco isso que a própria Jelinek vai fazer, então vamos falar finalmente sobre o que aconteceu após Nora deixar a Casa de Bonecas, os pilares das sociedades. A peça da Jelinek começa então quando a do Ibsen termina. A gente tem Nora na primeira entrevista de emprego dentro de uma fábrica, tentando então adquirir essa independência. Nesse primeiro momento ela realmente acha que conseguiu um emprego, se inserir no mercado de trabalho, ter um salário é o que vai fazer dela ser um indivíduo pleno. É com isso que ela vai se tornar uma pessoa e vai sair desse sistema. A primeira fala da Nora na peça é o seguinte: não sou uma mulher que foi abandonada pelo marido, sou uma mulher que abandonou por conta própria, algo bem mais raro. Sou a Nora, aquela da peça Casa de Bonecas de Ibsen. Neste momento, estou fugindo de novo, trocando uma fase emocional conturbada por uma profissão. Ela está nesse momento numa entrevista para conseguir um emprego nessa fábrica e o supervisor de recursos humanos responde: na minha posição você pode perceber que uma profissão não é uma fuga, mas um comprometimento de vida. E a Nora responde: mas ainda não quero comprometer minha vida, eu almejo minha realização pessoal. Então vamos pensar que a gente está numa situação de fábrica, um trabalho precário e pouco pago. Ela vai ter contato com as outras operárias também. Eva, que é uma figura um pouco mais cínica, eu diria, um pouco mais realista. E as outras operárias representando um coletivo de mulheres com suas opiniões e seu jeito de ver o mundo. Ela também tem um homem que se interessa por ela, um funcionário da fábrica que vive tentando dar em cima dela também. Mas, eventualmente, ela conhece o Weigand. Weigand é uma pessoa que está fazendo um passeio pela fábrica e um homem muito rico que vê nela uma moça de boa aparência. E ela percebe, então, que talvez essa poderia ser a saída. Que ir para os braços de um homem e continuar um homem rico seria talvez a maneira de encontrar sua independência enquanto indivíduo. Dentro dessa relação, ela vai perceber que não é exatamente bem assim que as coisas acontecem. Na verdade, eu não sei se ela mesma percebe. A gente percebe que não é exatamente isso que acontece e eu vou parar de contar aí também para não dar spoilers dessa peça. O que é interessante ver é que a própria Jelinek vai questionar um pouco esse ideal da New Woman e então ela saiu de casa, ótimo, ela reconheceu os problemas, saiu de casa, mas e agora? O que vai acontecer com essa mulher agora? Quais são os espaços possíveis para ela na sociedade? Então ela vai se tornar operária, vai se tornar amante, vai se tornar outras coisas também, então é interessante ver como a Jelinek vai explorando esses diferentes campos de espaço da mulher e vai tentar mostrar pra gente que talvez a saída não seja assim tão simples. Na década de 70 e 80, a Jelinek é ainda bastante ativa em movimentos feministas. Hoje em dia, e principalmente depois dela ter ganho o prêmio Nobel, ela ficou um pouco mais reclusa e não frequenta tantos espaços sociais. Ela hoje em dia se expressa principalmente através da escrita, mas nessa época ela ainda estava frequentando bastante movimentos feministas e manifestações e articulando esses temas todos.
E apesar dela realmente entender que existe um problema com a situação das mulheres, existe ali uma desigualdade de gênero, ela também tem uma visão um pouco pessimista, um pouco crítica e muito atrelada a uma ideia marxista de que há uma questão financeira e há uma desigualdade financeira também. Enquanto isso não for resolvido, não se resolve o resto da sociedade. E não se resolve, ela entende que a questão de gênero e a desigualdade de gênero não é uma coisa separada da sociedade capitalista, mas faz parte dos sistemas de poder que justificam e que fazem com que a sociedade capitalista continue existindo. Então, quando ela faz esse percurso da Nora por esses diferentes campos, por esses diferentes momentos de ocupação da mulher, ela está justamente refletindo como dentro da sociedade capitalista os lugares possíveis para as mulheres são limitados e são problemáticos. A peça também aborda um pouquinho o crescimento do pensamento nazista, mas ela tem uma flexibilidade temporal, digamos assim. A própria Jelinek sugere uma montagem com tempos diferentes, indicando que na realidade as coisas meio que se repetem e a gente poderia encaixar essa história e um crescimento de uma direita extrema em qualquer momento. E a gente em 2023 meio que sabe que isso infelizmente é verdade. No meu doutorado eu estou trabalhando com algumas peças bem mais recentes da Jelinek, pois é legal ver como algumas das características de escrita que vão marcar a obra dela já estão meio que presentes nessa primeira peça. Uma das coisas, então, é se relacionar de maneira muito próxima com outras obras, como a gente já comentou, o Ibsen. Ela vai fazer isso depois com muitos outros textos, vai fazer isso com óperas do Wagner, vai fazer isso com Fausto do Goethe, vai fazer isso com obras clássicas, As Suplicantes, por exemplo, em vários outros textos. Então ela realmente faz isso com frequência. A gente também observa que, além dessas grandes referências, ela vai fazer muitas referências pontuais. Então ela sempre está trazendo músicas, trechos da Bíblia, trechos de filosofia. A Nora tem coisinhas, pitadinhas de Freud, vários discursos publicitários, discursos políticos. Então ela é meio que uma esponja. Aparentemente a Jelinek mesmo consome muito mídia, jornais, internet, televisão, enfim, ela consome muito mídia, então ela absorve muito esses discursos sociais e ela coloca então isso na peça dela. Então a peça dela costuma ser muito mais um tecido, uma costura dessas frases e dessas construções e desses pensamentos sociais, do que necessariamente uma noção de personagens psicologicamente criadas e complexas e profundas. É muito mais uma lógica de usar o palco, usar as personagens para dar espaço para a linguagem, do que realmente desenvolver personagens nesse sentido que a gente costuma estar mais habituado. Tanto que nas peças mais recentes ela meio que abandonou a noção de personagem, herói. São uns blocos de texto que não tem indicação de quem fala, ou quantas pessoas são, ou algo do tipo. Então esse é algo que ela ainda vai levar para um extremo, mas que na Nora a gente já percebe. A gente na Nora ainda tem um pouco mais essa noção de personagem, a gente ainda tem inclusive uma lista de personagens no começo da peça, mas a gente já começa a observar que não são personagens super profundas, super coerentes, e que elas nem sempre estão dialogando entre si quando elas falam. Em geral, a gente tem personagens falando em moldes que parecem um diálogo convencional, porque a gente vai ter essas falas, mas elas não estão de fato conversando. Cada uma está falando a sua existência, está falando a sua realidade, está falando o que acha, sem conseguir absorver completamente o que a outra personagem está falando. A gente tem, por exemplo, nessa peça muito marcado o fato de que a Nora usa um vocabulário de amor muito explícito, enquanto o Weigand usa esse vocabulário de amor para falar sobre dinheiro. E a confusão desses dois mundos fica muito próxima nessa peça pela escolha de vocabulário da autora. E agora, então, chegou a hora de contar um pouquinho mais da tradução. Como
Como eu comentei com vocês, a gente fez a tradução entre 4 pessoas. A gente se reuniu via Zoom durante boa parte da pandemia, semanalmente, então, para fazer essa tradução. E foi um processo muito interessante, porque é um processo longo, a gente ficou com a peça durante muitos anos, até porque não é um texto muito longo, né? Às vezes as pessoas ficam assim bastante tempo traduzindo um livro, porque se trata de um livro grande, não é exatamente o caso, né? A gente tá falando de um texto mais breve, né? Mas foi muito interessante ir desenvolvendo as técnicas que a gente queria de tradução com o tempo. Ter lido em conjunto fez com que a gente percebesse coisas diferentes no texto, entrasse em contato com as outras leituras que as pessoas fizeram desse texto. Eu até conversei com a Ruth um dia que usar o dicionário nem sempre ajuda muito a gente com essa peça. Porque às vezes a gente se depara com uma palavra ou que a gente não conhece, ou que a gente estranha em determinado contexto, então vê que talvez tenha outros sentidos, procura a palavra, um processo bem normal, tradução ou inclusive leitura em língua estrangeira. E continuava sendo estranho, porque aí ele, né, faz isso, né? Seja porque ela tá fazendo uma piada, seja porque ela tá fazendo uma referência, seja porque ela realmente está torcendo a língua para a língua ficar esquisita. Essa experiência de ler em conjunto já foi muito legal, porque fez com que a gente percebesse coisas diferentes e debatesse sobre elas e tentasse entender elas nesse contexto da Jelinek e, obviamente, reproduzir isso de alguma forma, transpor isso de alguma forma para o português, para que vocês também possam ter essa experiência de leitura, né? Para que vocês também vejam esse texto dela se montando, né, na nossa cabeça enquanto leitor. E agora, então, eu vou dar espaço para os outros tradutores e aproveitar também, porque vocês mandaram algumas perguntas para mim no Instagram, então a gente vai responder as perguntas para vocês. Olá, meu nome é Ruth, eu sou uma das tradutoras do livro O que Aconteceu Após Nora Deixar a Casa das Bonecas, de Elfriede Jelinek, que saiu agora pela editora Temporal. Uma das perguntas que a gente recebeu foi sobre os textos que acompanham a publicação, como, por exemplo, o prefácio. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses textos, que geralmente a gente chama de paratextos, que pode incluir desde o título até texto de quarta capa, nota de rodapé, enfim, tudo que acompanha o texto que é o centro de uma edição, de uma publicação. Em primeiro lugar, acho que é importante a gente lembrar que esse livro segue o padrão da editora Temporal, que em todos os livros acrescenta ao drama que está sendo publicado uma série de outros textos que podem e que enriquecem muito essas edições da editora. Por exemplo, uma nota dos tradutores, que eu acho que é algo fundamental quando a gente publica uma tradução, porque muitas pessoas, quando leem uma tradução, esquecem que estão lendo uma tradução, né? A gente não está lendo, o leitor que vai comprar esse livro da Elfriede Jelinek não está lendo exatamente uma obra da Elfriede Jelinek, mas um texto escrito por um grupo de 4 tradutores. Então, o que a gente fez nesse grupo de tradução foi seguir certas estratégias de tradução. Então, a gente se ocupou durante mais de um ano dessa tradução, a gente pensou, a gente refletiu, discutiu muito de como traduzir, e isso levou a algumas, como você disse, estratégias de tradução, e claro que um outro tradutor, uma outra tradutora teria talvez chegado a um outro resultado. Então, para deixar isso um pouco mais claro, um pouco mais transparente para o leitor e para a leitora, a editora decidiu incluir então essa nota dos tradutores, que eu acho bastante interessante de ler junto com a peça. Um outro paratexto que tem nesse livro, depois de uma pequena introdução sobre essa edição, que apresenta o livro como um todo, é um prefácio, e nesse prefácio eu tento contextualizar um pouco, tanto do ponto de vista histórico, mas também da história de recepção dessa obra até hoje, né? Uma obra que já tem mais de 40 anos. Então, trazer informações que podem enriquecer, que podem deixar mais claro algumas coisas, algumas escolhas literárias, desde o tema até a forma da escrita da Jelinek.
é um texto que acompanha esse texto, esse drama da Jelinek. Depois vem o texto, então, propriamente dito, e o leitor ainda encontra os anexos, por exemplo, fichas técnicas sobre apresentações já realizadas, desde a primeira realização em 1979 na Áustria, depois uma outra que ficou bastante famosa também na Áustria, mas também vai ver que vai encontrar informações sobre apresentações em outros contextos, desde o Japão, Argentina e alguns outros países. E depois ainda tem um outro paratexto, que também segue então esse padrão da editora temporal, que são sugestões de leitura para quem se interessar mais sobre o tema, a autora, a forma, o contexto literário e teatral da autora, né? Então também é algo que pode ajudar muito a leitora ou o leitor a ir adiante da leitura da peça propriamente dita. Um outro tipo, por fim, então, o outro tipo de paratexto que a gente praticamente não está usando nesse livro é a nota de rodapé. A gente tem apenas 3 notas de rodapé. Nessas 3 notas a gente explica uma vez o nome de um político alemão do século XIX, que nem a gente sabia quem era quando a gente traduziu. Então a gente vai ajudar um pouquinho quem está lendo essa peça a entender melhor o que a Jelinek está se referindo nesse trecho. Num outro momento, uma palavra em inglês que ela usa, a gente decidiu deixar em inglês, mas dá uma explicação sobre o significado dessa palavra. E ainda uma referência, uma informação sobre uma referência histórica que a Jelinek faz, que também acho que seria bastante improvável o leitora brasileira saber de que se trata aqui. Mas são 3 notas bastante pontuais, porque acho que uma das coisas que, quando a gente faz os paratextos, para a gente pensar, é muito, e não esquecer, é que os paratextos podem enriquecer a leitura do texto que está no centro, mas eles não devem guiar no sentido mais normativo. Cada leitora pode ler, claro, apenas o texto teatral e fazer a própria leitura, fazer a própria interpretação. Então, é a escolha da pessoa que está lendo se vai ler o prefácio ou não, se vai se aproximar dos outros paratextos também. As notas, às vezes, deixam a leitura muito carregada, né? A gente sabe disso, às vezes são importantes, são interessantes as notas, mas acho que cada projeto de publicação, de tradução, precisa avaliar isso. Então, no nosso caso, a gente tentou reduzir ao máximo as notas de rodapé, então, colocar as informações que a gente achou relevantes sobre a peça, sobre a autora, nos outros paratextos que acompanham o drama aqui publicado, e na esperança, com isso, de deixar a leitura e a recepção dessa nova publicação mais agradável, o mais informativo e o mais prazeroso possível. Hoje eu queria comentar uma pergunta que chegou aqui no canal da Gisele e que a gente achou bem interessante, porque dizia assim: o que nós, tradutores, achamos mais difícil e o que a gente achou mais divertido de se traduzir no texto da Jelinek. Bom, essa pergunta é bacana porque frequentemente, se não sempre, o mais difícil foi o mais divertido. E por quê? Eu falo isso porque são os momentos mais complexos e mais intrincados do texto da Jelinek em que o tradutor pode se valer de estratégias de tradução, estratégias criativas de tradução para reconstruir os efeitos e sentidos do texto em português, né? Então são nesses momentos, por exemplo, em que a Jelinek se utiliza de jogos de linguagem, em que a Jelinek acentua um certo ritmo, né, que existe também na peça dela, em que esse ritmo está mais audível, né, está mais presente. Também momentos em que a autora se utiliza de processos de colagem, e também quando você tem ali momentos de diferentes discursos, discursos com diferentes registros, né, mudanças bruscas de registros, toda essa gama de efeitos, de sentido,
que, para serem traduzidos, não podem simplesmente ficarem... o tradutor, né, não pode simplesmente ficar preso numa tradução literal, porque senão esses efeitos de sentido se perdem, né, porque são efeitos de sentido que estão relacionados com a língua alemã e com também, em parte, com a cultura dos países de língua alemã, e a gente precisa pensar em estratégias para que esse efeito de sentido chegue até o leitor brasileiro com o mesmo efeito, ou pelo menos, enfim, com um efeito análogo, né, com o que chega a um leitor do contexto de língua alemã e do contexto europeu, né? Bom, dei uma olhada na nossa nota das tradutoras e do tradutor aqui na nossa edição, né, que a gente detalha lá como a gente realizou, né, esses procedimentos e como eles aparecem no texto. Beleza? Valeu, tchau, tchau. Oi, eu sou a Angélica e eu sou uma das tradutoras dessa peça aqui, que saiu agora pela editora Temporal. O que aconteceu após Nora deixar a casa de bonecas, ou Pilares das Sociedades, da Elfriede Jelinek. E eu queria falar sobre algumas perguntas que a gente recebeu, né, sobre o nosso processo de tradução, sobre a peça, enfim. E a primeira pergunta era: como é o processo de começar a traduzir uma obra? Existe algum cansaço com o texto depois de terminar a traduzir? Então, bom, eu acho que essa é a resposta é muito, muito pessoal, né? E eu acho que também depende do tipo de texto, né? Por exemplo, o processo de começar a traduzir um poema vai ser certamente diferente do processo de começar a traduzir uma obra mais extensa, né? Uma peça, um romance. Então, no caso da Nora, especificamente, eu comecei a traduzir sem terminar de ler a peça. Então, conforme eu ia lendo, eu ia traduzindo. Aí, em um determinado momento, eu cheguei ao fim da peça, né? Terminei de ler e não tinha terminado a tradução. Mas durante boa parte da tradução, eu ainda não sabia o que ia acontecer no final, né? Foi só lá pelo meio, pro fim da peça, que enquanto eu traduzia, eu já sabia o que ia acontecer, o que vinha, né, nas próximas cenas. E é um processo interessante porque te deixa numa posição parecida com a posição do leitor, que vai pegar esse texto para ler pela primeira vez e que, obviamente, talvez ainda não saiba com detalhes o que aconteceu lá no final, né? Mas, ao mesmo tempo, enquanto tradutora, talvez isso gere algum retrabalho lá na frente, porque pode ser que tenham questões ali no início do texto que vão ser retomadas lá na frente, ou que tem alguma ligação com algo que aconteceu lá na frente, e aí, dependendo da forma como você traduziu, pode ser que você precise rever isso que foi traduzido lá no começo para ver se faz sentido com algo que está lá na frente em outro momento do texto. Com relação ao cansaço, se existe algum cansaço, né, depois de terminar a tradução, eu costumo não olhar muito para os textos depois de ter terminado de traduzir, ou de fazer uma revisão, ou uma preparação de texto, porque você sempre vai encontrar alguma coisa que você poderia ter traduzido de outra forma, ou alguma escolha que talvez, né, depois te pareça talvez não ter sido a melhor escolha, mas é isso. A tarefa do tradutor consiste em fazer escolhas o tempo inteiro, então é isso. Não sei se chega a ser um cansaço, mas talvez um encerramento, assim, que, né, claro, eu não vou ler como se eu fosse uma leitora que não conhece a obra e que tem interesse e que quer conhecer, né? Se eu for ler depois esse texto, essa tradução, eu vou ler com outro olhar, né? Então, mas isso é uma relação muito pessoal e eu também acho que depende do tipo de texto. Eu concordo muito com a Angélica, que é uma questão muito pessoal. Nesse caso, a gente começou a traduzir esse texto bastante por incentivo, por vontade da Ruth de entender e trabalhar mais com a Jelinek, né, e querer fazer isso nesse formato coletivo.
E a gente, quando começou a traduzir, não tinha ainda nem editora, ou não tinha nem certeza que ia publicar, ou enfim, né? Foi mais como um teste, um experimento, assim, né? Uma vontade de explorar esses textos. Eu já estava querendo fazer doutorado na época, então meu interesse de participar desse grupo também foi um pouco pessoal, de, né, explorar esse assunto, ver se esse assunto poderia ser algo que eu iria querer fazer depois. Quando a gente já estava indo, assim, num ritmo talvez um pouco mais lento, que a gente conseguiu, então, a publicação da Temporal, que é uma editora que a gente já gostava muito, então a gente ficou muito feliz, e daí, a partir disso, eu acho que a tradução começou a ter um ritmo um pouco mais intenso, eu diria, né, assim, a gente já tinha um prazo, era um prazo bem confortável, mas a gente já tinha, né, já tinha que terminar até um prazo específico. E eu acho que rola, assim, um cansaço. Na realidade, talvez cansaço não seja a palavra, talvez a palavra seja mais... a gente fica meio anestesiado com o texto, e depois de um tempo a gente perde a sensibilidade de ver o texto e achar coisas para revisar, achar coisas que não estão funcionando. E daí que entra um trabalho super importante também da editora, né, dos preparadores de texto, dos revisores de texto, de lerem, comentarem e trazerem essas coisas do texto que a gente já não tá vendo mais, né, que eu acho que é super natural do processo de tradução. Bom, aí a gente também recebeu uma pergunta que era mais com relação ao nosso processo de tradução colaborativa, né? Como foi traduzir a peça dessa forma, se havia alguma divisão de tarefas e tal, enfim, como foi esse processo. Bom, a tradução colaborativa não é, assim, uma grande novidade, é um processo que já vem sendo feito há algum tempo, e eu acho que não existe um só jeito de fazer esse tipo de tradução, né? Então, no nosso caso, o que a gente fez foi o seguinte: a gente sempre combinava antecipadamente. Bom, a gente vai traduzir essa semana a cena 1 e a cena 2, e aí a gente vai se encontrar na sexta para discutir essas traduções. Então, todo mundo traduzia a mesma cena, a gente se reunia online, porque a gente estava ainda no meio da pandemia, né? Então, a gente se encontrava online, e aí a gente lia primeiro, a gente lia a cena, um trecho, né, no original, em alemão, e aí depois cada um lia a sua tradução, e aí a gente ia fazendo uma espécie de coxa de retalhos. Então a gente pegava um pedaço de pedaço de outro, às vezes cada um tinha traduzido de um jeito, às vezes a gente tinha traduzido de formas muito parecidas, ou pelo menos duas pessoas tinham traduzido praticamente do mesmo jeito, assim, que é uma coisa muito, muito curiosa. Então a gente ia pegando, assim, aspectos. Claro, às vezes isso gerava algumas falas da cena, né? Não geravam, assim, tanta discussão, era uma coisa mais simples, mais tipo, ok, é isso mesmo. Em alguns momentos a gente tinha mais discussões, assim, que às vezes era uma coisa muito pequena, mas que a gente ficava, sei lá, 1 hora discutindo aquilo, e como é que a gente vai fazer, porque cada um tinha feito de um jeito, ou às vezes, tipo, ninguém ficou satisfeito com, olha, eu traduzi assim, mas eu não tô satisfeito, eu sei que não tá bom. E então, às vezes, a gente ficava muito tempo trabalhando em cima de uma coisa ali, né, mais específica. E às vezes a gente deixava, vamos deixar, depois a gente volta. E aí depois alguém pensava, alguém tinha uma ideia. E daí, tipo, olha, a gente pode fazer assim, aqui e tal. Então, esse era, né, mais ou menos o princípio básico, assim, da nossa dinâmica de tradução. E... eu gosto de traduzir colaborativamente. Eu acho que é um processo que exige um certo desapego, né? Porque quando a gente traduz alguma coisa, o tradutor tem sempre um certo apego com aquele texto, né? E com a tradução que a pessoa fez, né? E aí no processo de tradução colaborativa, às vezes você vai ter uma ideia que você vai achar incrível, mas que não vai ser aceita pelo restante do grupo, ou que alguém teve uma ideia que talvez se encaixe melhor para aquilo que está sendo, para aquilo que está em jogo ali, né? Então, às vezes a gente tem que saber abrir mão do que a gente fez, ou do que a gente acha que seria a tradução mais indicada, né, para aquele momento, porque é um trabalho em grupo, né? Então, quando você trabalha em grupo,
Você tem que aprender a ouvir a opinião dos outros, você tem que aprender também a saber respeitar e a saber quando é a hora de insistir um pouquinho mais com uma coisa que você gostaria muito que tivesse ali no texto, e quando é a hora de entender, não, tudo bem, eu acho que dessa outra forma também fica legal. Então, é isso, mas é um processo muito legal. Eu acho que a grande vantagem é que você tem muitos olhares para o mesmo texto, e aí cada um vai ler e vai traduzir, né, e vai fazer as suas associações, cada um tem uma carga de uma certa bagagem, né, de leitura, de tradução, e eu acho que isso tudo, claro, interfere na tradução. Então é legal porque você junta essas visões, assim, ainda que a gente, eu, o Luiz e a Gia, a gente tem uma formação, a gente fez o mesmo curso, né, de tradução, de letras, tradução, então a gente tem uma formação muito parecida, né, principalmente no que se refere a textos teóricos e tal, mas ainda assim cada um também tem uma carga de leitura pessoal, né, e eu acho que isso também acaba contribuindo muito para essas traduções. Então é isso, é um processo muito legal e foi muito legal, a gente se divertia muito traduzindo, a gente sempre assim, era um momento gostoso, né, foi muito trabalhoso, a gente começou em 2020 a mexer com a peça e a gente tá em 2023, né, agora que o livro tá aqui, lindo para vocês. Mas é isso, espero que vocês gostem, espero que vocês leiam e acho que é isso. Bom, pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se já leram o livro, avisa o que vocês acharam aí embaixo nos comentários, a gente vai adorar saber, caso estejam com vontade. Eu já tenho lido outras coisas da Jelinek, por favor, avisem também. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês estejam curiosos para conhecer a Jelinek. E boas leituras. Tchau, tchau.